Olá, pessoas! Como vocês estão? Eu finalmente consigo falar. Eu finalmente consegui parar pra gravar um vídeo, porque, enfim, muitas coisas aconteceram e hoje eu vou contar pra vocês, inclusive a minha saga sobre a procura de emprego. Então, vamos lá. Bom, para início de conversa, se você não me segue no Facebook, provavelmente você não tá entendendo esse sumiço, mas vai lá, segue lá, facebook.com/biblioteca facinho, vai ficar sabendo de tudo que acontece, tá bom? Eu tirei as amígdalas, então eu fiquei 2 semanas sem conseguir falar absolutamente nada. Nos primeiros 3 dias eu mal conseguia sussurrar, na verdade não conseguia absolutamente nada, eu fiquei me comunicando por mímica. É horrível, mas a sensação de tirar as amígdalas é muito melhor do que a sensação de ter amidalite. Não se compara a dor, não se compara o incômodo, é muito melhor. Então, se você tá pensando em fazer a cirurgia das amígdalas, faça. Se você tem esse problema, faça, porque é bom, tá bom? E, como vocês podem ver no título desse vídeo, eu consegui um estágio! Yay! Yes! Foi tudo muito rápido, mas eu fiquei feliz fazer a primeira entrevista que eu fiz no ano e eles me ligaram de novo pra uma outra vaga e eles guardaram meu currículo, eu fiquei super feliz. Achei bem interessante assim da parte deles realmente guardar o currículo, ter se interessado pela pessoa e esperar por uma outra oportunidade e retornar pra ela, né? É muito legal isso. Não quer dizer que você não foi selecionado porque você é ruim, mas as circunstâncias, enfim, não permitiram naquele momento. E eles me ligaram de novo e eu começo lá dia 9 de setembro, daqui 10 dias. Por enquanto eu não tô tão surtada, mas eu fico pensando já, tipo, na minha rotina, como que vai ser, sabe? E foi bem legal, foi só entrevista diretamente com o gestor e com o pessoal do RH, não teve dinâmica em grupo, nada disso. Nem todo mundo sabe que eu gravo vídeos, então os vídeos de saga para emprego não vão acabar porque, que nem eu comentei com vocês, eu quero gravar sobre as dinâmicas em grupo, sobre entrevistas, roupa, o que falar, o que não falar. Inclusive, estou até com uma notícia aqui que meu pai me passou. Empresas querem estagiários cada vez mais multifacetados. O que significa isso, meu pessoal? Que você não vai ser contratado pra fazer, tipo, xerox. Então você vai só xerocar. Não, eles querem mais. Eles querem que você xeroque, que você arrume a máquina, que você pergunte pela sala inteira quem vai querer xerox, não sei o que lá. Realmente, eu vi muito isso enquanto eu participava das entrevistas, porque as vagas, os empregos hoje em dia, eles são muito mais dinâmicos do que antigamente. Tudo isso eu vou contar ainda nos vídeos. E para não ficar muito curto este vídeo, eu decidi falar então o que não falar numa entrevista de emprego, tá? Uma coisa que deve ser extremamente evitada é falar mal do emprego anterior. Você deve sim falar o porquê você saiu, como era seu trabalho, mas cada vez que você fala mal do emprego, do chefe, do local, da empresa anterior, quando você fala esse tipo de coisa, você pode acabar interferindo na entrevista do emprego que você está procurando agora, porque pode ser, por que não, que você venha fazer as mesmas coisas, tenha praticamente as mesmas funções dependendo da área. Fica uma impressão de que você é chato, sabe? Não gosta de nada, só gosta de criticar. Então, o que eu recomendo é falar do emprego anterior, mas ser bem cauteloso quanto às críticas, beleza? Uma coisa muito importante é você saber com que a empresa trabalha, ou qual o ramo dela, o mínimo sobre a empresa. Chegar numa entrevista sem saber absolutamente nada sobre a empresa é arriscado. Porque muitas vezes vão perguntar, por que você gostaria de ser o nosso candidato escolhido? Ou por que você escolheu essa empresa para se inscrever? E elas perguntam muito e você tem que saber minimamente. Eu já disse em outro vídeo que eu particularmente acredito que a gente não deve ir à busca de um emprego simplesmente porque a gente precisa trabalhar.
É lógico que todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa de dinheiro, precisa pagar as contas, mas você tem que se sentir confortável naquilo que você tá se dispondo a fazer. Então, se você tá vendo que não vai rolar, não é exatamente aquilo que você quer, não vá, sabe? Mas se você quer dar uma chance, se mostre interessado. Mostre que você sabe um pouco sobre a empresa, não fica tipo, eu vim porque eu tava procurando, sabe? Daí eu vi lá o anúncio de vocês e vim. Não, você vai ser desclassificado absolutamente naquela hora. Porque se você tá lá, é lógico que você precisa, mas mostra que você tá interessado, minimamente interessado. Porque as empresas, elas sentem isso e elas vão muito pela confiança da pessoa. Eu particularmente acho que quando uma pessoa se engrandece muito, ela acaba passando uma personalidade que não é dela. Por exemplo, ficar falando, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, eu sou muito bom, eu sempre fui elogiado, eu cresci, eu sou melhor que todo mundo, não sei o que lá. Todo mundo tem qualidades, graças a Deus, e todo mundo tem defeitos, graças a Deus, assim nós podemos aprender um com os outros, não é verdade? Se você, por exemplo, eu procurando estágio trainee, querendo ou não, é o início do início do início. Eu não sei de tudo, eu nunca vou saber de tudo. Então, como que eu posso ser melhor que todo mundo, ser a melhor na vida inteira, sendo que eu tô começando ainda, sabe? Então, fala suas qualidades, mas fala também aquilo que você tem a melhorar. É sempre bom já ir preparado, pensando, gente, o que eu posso melhorar? Eu, por exemplo, sou um pouco ansiosa. Então, quando tem que fazer alguma coisa, eu adoro trabalhar com prazos, porque eu trabalho sob pressão, entendeu? Mas eu sou um pouco ansiosa ainda. Já melhorei bastante, mas é uma coisa que tá me ajudando muito a eu me organizar, sabe? Separar horários, prioridades. Então eu falo isso nas entrevistas e eu acho que é bem recebido. Todo mundo tem alguma coisa pra melhorar. Ninguém é 100%. Então, assim, se engrandecer demais, talvez não seja o melhor caminho. Eu já vi pessoas em entrevistas de emprego cometendo erros de português gravíssimos. Dependendo do porte da empresa, do ramo, da área que você vai trabalhar, talvez isso não seja tão considerável. Mas, gente, português, não adianta querer falar inglês fluente e não saber falar português, entendeu? O português, querendo ou não, é nossa língua mãe, a gente precisa saber falar só um pouquinho assim, tá bom? Só um pouquinho, saber diferenciar mais e mas, a gente de agente, esse tipo de coisa. Não exige muita capacidade, é só fazer algumas poucas pesquisas no Google que a gente acha milhões de matérias sobre os erros mais imperdoáveis e mais cometidos também em português. E, sério, os recrutadores, eles percebem, e se for dinâmica em grupo, se for entrevista coletiva, as pessoas percebem também. E fica aquele clima, um olhando pra outro, nossa, você ouviu aquilo? Existe uma coisa chamada formalidade e outra coisa chamada informalidade. A informalidade a gente pratica, tipo, nós aqui, entendeu? A gente fala gírias, a gente faz brincadeiras, a gente às vezes faz propositalmente alguns erros de português pra dar graça na nossa fala. Mas, numa entrevista de emprego, evita tudo isso. Evita a gíria, o coloquial. A gente vai, tudo bem, mas tipo, meu, cara, véio, nossa, palavrão, palavrão não dá, palavrão não pode, tá bom? Palavrão não, falando por mim, quando eu tô pensando ou quando minha cabeça pensa mais rápido do que minha boca é capaz de falar, entendeu? Então eu falo muito tipo, melhorei muito, horrores, mas ainda acontece. Um ou outro não tem problema. Na minha opinião não tem problema porque você tem que se mostrar quem você é pro entrevistador. Mas exagerado prejudica, eles veem que talvez você não tenha maturidade, vocabulário suficiente para aquela posição, para aquela área. Então é bom tomar um cuidado e se preparar também no vocabulário. Muitos recrutadores perguntam o que você costuma fazer quando você tem o tempo livre,
quais são seus hobbies e tal. Responde o que eles perguntaram. Não precisa ir muito a fundo não, falar da sua vida pessoal, falar absolutamente tudo, seus problemas, todas as dívidas que você precisa pagar, todos os problemas que você tem em casa, porque, sério, não é isso que ele quer saber. Ele quer saber da sua personalidade, ele quer saber como você lida com os problemas? Sim, mas até o limite. E o limite é, quando você começa a chorar as pitangas pro seu gerente, pro entrevistador, aí não dá, tá bom? Pri, posso contar uma mentirinha desse tamanho só pra me sair melhor na entrevista? Não, pode não. Gente, a mentira, como vocês bem sabem, tem perna curta. Em algum momento da sua estadia na empresa, se você for selecionado, pode ser que seja descoberto. E não vai ser uma experiência legal. Por isso, de novo, mostre quem você é, fale de você, sobre o que você acredita, sobre o que você não acredita, aquilo que você concorda, aquilo que você não concorda, sempre com muito jeito e bem formal, tá? Sem desestabilizar a entrevista, nem botar seu gestor contra a parede, porque não vai funcionar. Mas não minta. Não minta que é feio, é ruim e pode te prejudicar muito seriamente no futuro. Tem uma coisa que eu não falei, que é a questão do nervosismo. Eu sou uma pessoa que quando não sabe exatamente o que vai acontecer, fica muito ansiosa e muito nervosa. E quando eu tô sendo assim perguntada, eu acabo gaguejando um pouco. A faculdade me ajudou 100% nisso, porque na administração a gente só apresentava trabalhos. Se você pegar o meu primeiro vídeo daqui do canal e esse, por exemplo, vocês vão ver que a minha fala desenvolveu 100%. Por quê? Nos primeiros vídeos, eu ainda estava aprendendo a falar em público, estava começando com as entrevistas, estava começando com o canal, e quando eu me vejo editando os vídeos, eu percebo muito mais os meus erros. E o que eu fazia? Fica muito assim, então, peraí, então, o número do dia fica buscando formas de organizar o seu pensamento. Então, o que eu faço? Sempre que eu vou fazer uma apresentação, entrevista eu já não me preparo tanto assim, porque eu fiz tanta entrevista, que eu já tô preparada para o que vier, porque daí vier, entendeu? Para uma apresentação ou quando eu vou vir gravar o vídeo, eu não faço roteiro para vídeo, mas eu passo tudo na minha cabeça. Tem um livro, ou um filme, que me chama O Discurso do Rei, e eu aprendi muito mesmo. Vou falar o que me ajuda bastante, é tomar água antes da entrevista, porque normalmente minha garganta seca totalmente, então a água me ajuda a equilibrar a garganta. E falar pausadamente. Dá pra perceber nos vídeos que eu falo rápido, né? E isso eu também tenho tentado melhorar, porque quanto mais rápido eu falo, mais eu me desorganismo e me embanano inteira pra falar. Às vezes sai sílaba em cima de sílaba, como saiu agora. Então vamos lá, mais devagar. Então, uma dica é, fala devagar, pensa nas frases que você quer falar e sempre dá um pequeno intervalo entre uma e outra. Porque ajuda você a respirar, a pensar no que você quer realmente dizer e a sua fala realmente sai melhor. É muito diferente eu falar. Respira, fala o que você tá pensando, fala tudo aquilo que você quer falar, não sei o que, blá, 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 e fica tudo atropelado do que falar. Olha, eu indico vocês a respirarem, falar um pouco mais devagar, organizar seus pensamentos e falar com calma. Porque assim você mostra segurança, você mostra que você tá certo daquilo que você quer, você mostra que você se preparou para aquilo. Eu tenho conseguido controlar minha ansiedade, assim, 90% dos casos de entrevistas de emprego. Isso provavelmente vai servir para vocês. Façam o seguinte, me contem aqui as suas experiências, se vocês têm alguma dica para dar também para outras pessoas. Se vocês já passaram por alguma situação que vocês querem contar para as pessoas, tipo, façam isso ou não façam isso porque vai dar muito errado ou vai dar muito certo. Ajuda, pessoal, ajuda muito mesmo. As pessoas leem e as pessoas querem saber. São assuntos que, como tá meio difícil, né, arranjar emprego, qualquer dica é bem-vinda. No
mais, sejam muito bem-vindos de volta. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem de olho no canal que vai ter resenha, vai ter tag. Eu vou continuar com a série do diário. Essas foram algumas dicas que vocês também encontram na internet, outras milhares de explicações, inclusive formas melhores de como lidar numa entrevista, mas essas são as que eu mais enxergo, assim, nas entrevistas que eu já participei. Então, tchau! Até o próximo vídeo!